Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo do canal Excel Forever. Eu sou Everton Pires e hoje nós vamos falar de um assunto muito legal, como concatenar datas no Excel, um assunto bem legal, algumas dicas incríveis para você solucionar esse tipo de situação no Excel. Então fica até o fim do vídeo, tenho certeza vai ser interessante e importante em algum momento para você. Já desce aqui na descrição, baixa essa planilha, faz junto comigo para você praticar, senão não vai adiantar. Já te convido a conhecer o nosso site, onde você encontra planilhas prontas, cursos, artigo do blog e um monte de coisa legal chegando. Sem muita enrolação, bora para a tela mostrar como utilizar, como concatenar datas no Excel. Para falar sobre essa situação, concatenar datas do Excel, a gente precisa relembrar alguns conceitos importantes. O primeiro deles é o conceito de data, como o Excel enxerga e trabalha com datas, não é mesmo? Se você simplesmente concatenar essas duas datas, olha só, pegar essa primeira data, eu vou usar o e-comercial, vou fazer um espaço, mais um e-comercial e a segunda data. Olha o que acontece, se você concatenar datas simplesmente, ela vai trazer um número que muita gente tem dúvida, o que é esse número, por que eu não consigo transformar em data? Olha só, você precisa saber que o Excel ele pensa da seguinte forma, as datas funcionam a partir de 1/1 de 1900, olha só, 1/1 de 1900, ou seja, se eu colocar simplesmente aqui o número 1, para provar que eu estou falando, olha só qual data que aparece aqui. 1/1 de 1900. Então ela tem paralelamente por trás um código, um número que vai rodando. Ou seja, esse número representa a contagem de dias a partir de 1/1 de 1900. Então olha só, a data 2/1 de 1900, se eu colocar 5, olha só, ele vai contando. Tudo a partir de 1/1 de 1900. Então, se eu pegar essa data aqui, olha só, 6/2 de 2020, ela tem a data aqui, 6/2 de 2020. Porém, se eu transformar isso aqui em geral, eu enxergo qual que é o código dessa data. Ou seja, passaram 43.867 dias após 1/1 de 1900. Legal, né? Importante entender isso, que às vezes a gente fica perdido com esse número que aparece. É super simples, quando você está trabalhando simplesmente com uma data, basta você vir aqui na formatação, olha só, transformar em data, beleza, até aí tudo certo. Agora, quando você concatena duas datas, aí você está transformando isso num novo texto. E aí é preciso utilizar uma fórmula, função texto, para corrigir isso e conseguir concatenar. Ok? Falando isso, essa parte tão importante, vamos falar agora das formas de concatenar. Então olha só, a gente tem algumas formas para fazer isso. Tem a função concatenar, que é muito conhecida, que a gente poderia utilizar aqui pela caixa de função, né? Vai aqui, procura a função concatenar, beleza. Eu prefiro utilizar digitando, tá? A gente tem também a função concat, que é uma nova função, ela permite que você vá acumulando com mais facilidade as funções, tá? Então eu tenho vídeos aí sobre a função concat, sobre concatenar. Eu vou concatenar aqui manualmente, ou seja, utilizando o e-comercial. Primeiro porque eu acho mais prático concatenar com e-comercial, e para esse tipo de situação, concatenar datas, eu acho que ele é o ideal, porque a gente precisa saber utilizar a função texto. Se utilizar a caixa de função vai ficar um pouquinho mais complicado. Então vamos lá começar a construir essa função para concatenar. Olha só, gente, eu vou concatenar com o e-comercial, não é isso? Então eu vou pegar a primeira data e vou utilizar o e-comercial. O e-comercial, qual que é o papel dele? É adicionar, né? Então isso ele vai somando, ele vai concatenando novos argumentos, no caso aqui novas datas, ok? Então eu poderia já colocar outra data na sequência, mas não faria sentido, porque ficaria uma ao lado da outra. Eu quero, entre as datas, além de espaços, eu quero um A, para ficar 7/1 de 2020 a 6/2 de 2020. Então vamos fazer o quê? Primeiro eu vou aplicar um espaço, olha só,
aspas, espaço, aspas e um novo e-comercial. Poxa, por que a aspa? Sempre que você tem texto em funções, você tem que colocar entre aspas, e aqui não é diferente. Então eu quis colocar um caractere, que é o espaço, poderia ser um risco, um traço, uma letra, poderia ser até um caractere Unicode, o que você quiser aqui, ok? Então eu dei um espaço. Depois que eu tenho um espaço, eu quero a letra A. É texto, não é? Tem que colocar entre aspas de novo. Olha só, A. Aí eu tenho um outro e-comercial e um novo espaço. Olha só, entre aspas, espaço, entre aspas. Um novo e-comercial e agora sim eu posso colocar a segunda data, gente. Olha que interessante. Porém, não vai dar certo dessa forma. Olha só, é o que eu falei para vocês. Se você não fizer uma conversão de texto corretamente, ela vai dar esse problema aqui. E é o que muita gente me manda, me pergunta, como solucionar esse tipo de situação. Então nós vamos utilizar a mesma fórmula, olha só, não vamos nem apagar essa função. Como nós vamos corrigir isso? Antes da referência das duas datas, nós vamos abrir uma função texto, olha só, texto. Aí você já entregou a D11, que é o valor, função texto pede o valor e o formato, simplesmente. Vou dar o ponto e vírgula. Qual o formato que eu quero, gente? Vou trabalhar aqui como formato brasileiro, dia, mês, ano. Então vou colocar DD barra MM barra AAAA. Tá? Se eu quisesse com só 2 dígitos do ano, você pode fazer como quiser aqui. Vou fechar o parênteses, isso é importante, e vou aqui na última referência da segunda data e fazer a mesma coisa. Função texto, abro parênteses, aí eu vou montar essa fórmula, mesma coisa, olha só. Eu já entreguei a referência, o valor, né? E o formato dia, barra, mês, ano. Fecha parênteses, fecha um último parênteses aqui. Antes de fechar, eu percebi que falta alguma coisa ainda. Como eu trabalho com datas, eu estou trabalhando com texto, não é isso? Eu tenho que colocar a data, olha só, entre aspas também. Isso é muito importante, porque eu sei que eu não vou fechar a função se eu não corrigir isso aqui. E agora eu posso fechar corretamente. Olha o que aconteceu, gente. Conseguimos concatenar duas datas corretamente. Agora você vai me perguntar, poxa, mas para que eu preciso disso? Qual a utilidade de concatenar duas datas? Eu vou te mostrar uma situação real onde eu precisei concatenar duas datas. Eu desenvolvi uma planilha que se chama Recibo de Aluguel, algumas pessoas me pediam e aí eu fiz. Essa planilha é bem interessante e simples, você simplesmente inclui o nome dos locatários aqui e você tem um recibo de forma simples, basta trocar o nome aqui do cliente, olha só. Então troca tudo automaticamente e gera o recibo. Até aí tudo bem. Mas olha só o que eu precisei aqui. Eu precisei colocar o período aqui embaixo. Olha só o que eu utilizei aqui, gente. Exatamente concatenar datas com a função texto. Então eu precisei concatenar duas datas. Então aqui foi uma situação real onde eu precisei utilizar essa situação. Então é isso que a gente tinha para falar sobre como concatenar datas no Excel. Espero que você tenha gostado, seja muito útil. Se tiver dúvida, crítica ou sugestão, deixa no comentário. Eu vou gostar muito de responder. Um grande abraço, sucesso. Nos vemos no próximo vídeo.